Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora mais um episódio do SCS Podcast. Hoje eu tô com um um rosto diferente aqui. Ele acabou de ser convidado, mas por tamanho companheirismo aqui, cumplicidade, a gente convidou ele, pediu pra ele mudar de mesa e vamos receber uma advogada, empresária, advogada há quase 18 anos. Eu não acreditei muito bem quando ela falou não, porque se vocês repararem na aparência, parece que ela formou ano passado. Mas 18 anos de atuação, advogada especializada no mercado digital. Tenho certeza, né? É a grande referência na advocacia digital do Brasil. Então, Flávia Maria, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Muito obrigada. Uma apresentação dessa, eu até peço um close, tô brincando. Ó, a sua câmera é aquela, você pode olhar pra ela ali, viu? Maravilhoso, é isso aí. Muito obrigada, viu? Tô muito feliz de estar aqui. Paulo, querido, Ronan, bora lá. Vocês são amigos já, né, no offline? No offline e no online, né? A gente se conheceu faz pouco tempo, mas a gente já se identificou muito. Muito. E trocamos várias ideias sobre estratégias no digital. É o que a Flávia mais manja. Então nós vamos poder tirar muita coisa boa desse episódio aqui. Que medo. Vamos falar muito de gestão, vamos falar muito de prospecção, metodologia de venda, que eu vi que você estava falando no seu Instagram outro dia. É isso aí. Sobre os pincéis. Adoro. Então vamos abordar isso também. Então, para começar, Flávio, eu gosto de falar de história, né? Então, como eu disse, apesar de não parecer, você me disse que tem 18 anos de advocacia, e eu quero saber como é que foram esses 18 anos. Desde sempre você atuou na área empresarial, quando que você se despertou para essa área da advocacia voltada para o mercado digital? Então eu vou contar. Eu fui bailarina clássica a vida toda. E quando eu tava no terceiro ano da faculdade, eu tava na companhia de dança da minha cidade, São Caetano, dançando profissionalmente e tal, contratada pela prefeitura. E um dia eu tava fazendo uma aula de chão, né, os alongamentos e tal, e a nossa coordenadora da companhia virou pra mim e falou: Flávia, o meu cunhado tá precisando de uma estagiária, agora que nós vamos entrar em recesso na companhia de dança, que tal se você fosse lá, né, desse uma força para ele, depois você volta pra gente retomar a próxima temporada que aconteceria no ano subsequente, ali a partir de fevereiro, que nós voltaríamos de recesso. Pois bem, fui, me apaixonei, eu entrei muito cedo na faculdade, entrei com 17, então eu ainda não tinha nem os meus 20 anos completos, mas na minha cabeça, naquela época, eu já estava muito velha pra ser uma bailarina que faz direito, a menina que faz direito é bailarina, entendeu? Então, naquele momento, eu entendi que estava na hora de fazer uma ruptura, e assim eu comecei a me apaixonar de verdade pela advocacia. A advocacia é um negócio que sou apaixonada realmente, assim. E aí, aconteceu tudo muito rápido. Eu sempre tive muita certeza de que eu seria dona do meu negócio, nunca tive dúvida disso. E entrei no estágio no terceiro ano. Quando eu estava no quarto ano da faculdade, me surgiu uma oportunidade de fazer uma separação do dono de uma empresa onde o meu tio trabalhava. Aí meu tio veio falar comigo e falou: Flávia, e se você conversasse lá no escritório onde você trabalha e tal? Eu olhei pra isso e falei assim: não, eu que vou fazer esse negócio. E aí eu preparei tudo, peguei fiz parceria com um colega devidamente inscrito na OAB, para que pudesse fazer as assinaturas e tal, estivesse comigo na audiência, porque na época era tudo presencial, né? Era audiência presencial, era fazer a homologação ali presencial. E neste dia, o dono da empresa virou para mim e falou assim: Flávia, eu tenho um monte de cheque, nota promissória, enfim, títulos executivos extrajudiciais para serem cobrados. E aí, você faz isso? E assim, tudo tem um porquê na vida, né? Era quase que exclusivamente isso que eu fazia no meu estágio. Eu falei: faço. Ele falou assim: que ótimo. E quando é que você poderia ir lá na empresa, né, pra gente? Eu falei: agora. A gente sai daqui e vai pra sua empresa. Eu cheguei na empresa, ele me trouxe 2 caixas de arquivo morto, não sei se é do seu tempo, mas caixas de arquivo morto, aquelas caixinhas quadradas, assim, repletas de títulos executivos extrajudiciais. Eu olhei para aquilo e falei: uau. Levei para casa e planilhei aquilo tudo e fiz uma proposta para ele. Na minha cabeça, porque quando a gente... E aí eu acho que a gente já começa a falar um pouco aqui sobre mentalidade. Na minha cabeça, desde então, nunca fez sentido pensar que estabilidade eu só teria com concurso público. Nunca fez o menor sentido da vida, assim. E isso eu tô falando, eu tinha 19 para 20 anos, tá? Tenho 40 hoje, sei que não parece, mas enfim. E aí, nesse momento, eu falei assim: eu vou fazer uma proposta para ele, onde ele vai me pagar todo mês. Eu vou mostrar para ele que ele precisa de mim todo mês. Porque qual que é a mentalidade do advogado? Cobrança, recebo no êxito. Eu cobro, quando meu cliente receber, eu vou receber também. Eu nunca quis isso pra mim. Falei: então,
vou fazer uma proposta para ele que ele vai me pagar todo mês. E fiz, eu queria muito ter essa apresentação em PowerPoint que eu fiz na época, mas infelizmente eu não tenho, porque devia estar uma beleza. E aí eu fiz a apresentação para ele, planilhei aquilo tudo, eu não tinha noção das coisas, então eu lembro que eu fiquei grudando os papéis sulfites assim para desdobrar aquela planilha enorme. E aí eu fiz para ele uma proposta e foi, acho que, o negócio que eu fechei mais rapidamente na vida, assim. Porque eu apresentei para ele, eu lembro que ele ficou muito entusiasmado com a minha apresentação. Na minha cabeça eu tinha que eu ia cobrar dele X. E quando eu vi que ele estava muito feliz comigo, eu cobrei 3x, que para mim era uma fortuna, perto do valor que eu recebia como estagiária em escritório de advocacia, que a gente sabe que, infelizmente, é um dos estágios mais mal remunerados que temos no Brasil, não é? Enfim, e aí eu lembro que na época era uma coisa de louco, assim, né? E eu saí dali e fiquei com essa empresa comigo no escritório durante 13 anos, pagando recorrência. E esse é o meu modelo de negócios até hoje. Desde sempre, eu sempre tive na advocacia estabilidade, porque eu sempre fui pro jogo com essa mentalidade. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, sempre é uma questão de você ter clareza do jogo que você quer jogar. Porque se você vai pensando no êxito, ou se você vai pensando em sucumbência, você vai para um lugar. Agora, se você quer outra coisa, você tem diversas outras possibilidades para atingi-la. É sempre uma questão de mentalidade. E foi assim que tudo começou. Então, desde sempre, eu presto assessoria jurídica empresarial, nesse modelo onde nós nos colocamos como o departamento jurídico das empresas que nos contratam. No primeiro momento, quando eu me via diante de alguma criticidade da qual eu não tinha muita afinidade, eu fazia parcerias com outros colegas que tivessem essa afinidade com a matéria do direito. Porém, eu sempre me coloquei tão junto do meu cliente que eu era especialista no cliente, independente da matéria do direito, porque eu sempre tive muita clareza que eu poderia me valer da habilidade de outros colegas muito mais talentosos que eu, naquelas matérias técnicas do direito. E foi assim que tudo começou. Hoje, graças a Deus, no meu time eu tenho essas pessoas contratadas para que a gente atenda de maneira multidisciplinar os nossos clientes. Mas enquanto eu não tinha essa robustez na minha própria equipe, eu fazia as parcerias todas. Por isso que eu acho que faz sentido a gente olhar para o cliente com carinho. Perfeito. Você falou do seu time, quantas pessoas hoje tem no time? Hoje eu tenho 17 advogados e mais o staff, né? Pessoa que cuida de processos, pessoa que cuida do financeiro, do administrativo, comercial, enfim. E você é a única sócia? Sim. Tá vendo aí, ó? Tem gente que não precisa, né? Né? Somando 40 sócios no mesmo CNPJ pra falar faturamento. Tem isso? Existe isso? Existe. Mas, né, vamos voltar. Quando você acha, você consegue me dizer um momento, assim, que a Flávia advogada se tornou empresária também? Eu acho que eu sempre me vi assim. Eu sempre me vi, e no começo, é porque hoje é muito habitual a gente ouvir falar sobre empreendedorismo jurídico, né? É muito habitual ouvirmos falar isso. Só que lá atrás, a gente tá falando de 20 anos atrás, 18, 17, enfim, não era habitual ouvir falar disso. Então, eu me lembro que eu sempre tive muita certeza que o meu escritório era uma empresa. Sempre tive, não tive dúvida disso. Em 2007... eu fui fazer Empretec, que para quem não conhece, o Empretec é uma formação de empreendedorismo que tem dentro do Sebrae, onde são fomentadas as características empreendedoras, né, das pessoas e tal. E assim, é muito louco, porque à época, quando eu falava que eu via meu escritório como uma empresa, eu via o pessoal, tipo... tadinha dessa moça, sabe? Assim, tipo, tá viajando essa criança. E hoje é isso, né? E eu tenho muita certeza que é justamente essa forma de ver a advocacia que me trouxe até onde eu cheguei aqui. Então, eu sempre me vi como empresária, sempre. Nunca tive dúvida disso. Sempre vi o cliente como cliente, que tem que me gerar lucro. O meu time como os meus colaboradores, que precisam seguir processos. Enfim, sempre vi esse ecossistema em volta de mim. Ainda quando eu era um eu-escritório, porque eu fui um eu-escritório durante muitos anos, né? Era eu que fazia tudo sozinha. Mas o que acontece? Eu sempre quis aprimorar esse meu lado. Então, minha pós-graduação foi em administração de empresas. O MBA foi em gestão estratégica de serviços. E eu sempre busquei muito mais ter essas habilidades de gestão e trazer junto comigo pessoas talentosas na parte técnica. Meu time é
eu tenho muito orgulho dele. Ele é formado por pessoas extremamente talentosas e comprometidas. Mas eu tenho certeza que isso só acontece porque eu tenho essa noção de que isso aqui é uma empresa, as pessoas têm que ter uma cultura para seguir, as pessoas têm que ter processos para seguir todos os dias, enfim. E é assim que a vida é, lá em casa. Engraçado, né? Você falou sobre essa questão do MBA e da pós. Você acha que o sucesso no direito está fora do direito? Não. Eu acho que tudo é direito. Acho que tudo é direito dentro de habilidades diferentes, olhando para fora da caixa onde querem colocar as pessoas do direito. Nos moldam de uma maneira que parece que não existe outra coisa senão teoria. Teoria, os medos que nos são impostos na faculdade durante a vida acadêmica todinha. Falei sobre isso ontem com os meus mentorados. Somos moldados pelo medo, né? Então, a gente na faculdade tem medo disso, daquilo. Depois, quando sai da faculdade, tem medo disso, daquilo. Então, ninguém faz. Todo mundo sempre fica com medo de tomar alguma decisão, de olhar para fora da caixa, mas é sempre o direito. Na minha visão, é sempre o direito. E, claro, você precisa buscar fora do direito, mas trazer para dentro do direito. Tipo, a minha paixão é a advocacia. Ainda que eu saiba que as minhas principais atividades hoje não são atividades técnicas voltadas para matérias do direito. Mas a minha paixão é a advocacia. Tanto que eu penso muito, e isso é uma ressignificação mesmo, num determinado momento da vida, assim, eu falei, não, é isso. A minha ressignificação da profissão foi, eu busco a felicidade através da advocacia. Felicidade para mim, para o meu entorno, para o meu time, para os meus clientes. É sobre felicidade. E é sobre advocacia. Perfeito. E, Flávio, hoje você é conhecida por ser a maior referência aí como advogada no mercado digital. E há 17 anos o mercado digital não existia, né? Não sei nem se já existia Google e Facebook, já tinha isso? Não tem ideia. Não existia. Quando eu comecei, pra você ter uma ideia, a internet era discada. Aí tinha o Outlook Express. Eu peguei essa época, tá? Pegou? Peguei. Boa. Aí o que acontecia? Eu dava um enviar e receber no Outlook pela manhã. Aí fazia o que tinha que fazer. E aí dava um enviar e receber no Outlook à tarde. Então, era isso. E eu falo, o pessoal de hoje em dia não sabe disso. Mas naquela época, me sinto uma tia falando, mas é a tia Flávia. Naquela época, para fazer pesquisa jurisprudencial, era na biblioteca, com as revistas dos tribunais, né? Pegava lá no índice, tá aqui. Aí vai, essa época aí. Lógico que não, meu bem. Aí você vai lá e olha, tá aqui. Aí você pega e você transcreve, né? Aí você vai lá e faz a petição. Publicação, então. Foi o auge quando começou a vir no fax, né? Aí você põe lá o código no fax, aí vem o... Aí você recorta e cola na ficha, entendeu? Então, quer dizer, não tinha, de fato não tinha. Mas, o que eu acho, meu caro Ronan, meu caro Paulo? Eu acho o seguinte, eu acho que mercados são cíclicos. Hoje o mercado digital, ao meu ver, é o mercado que nós precisamos olhar com muita atenção, muito cuidado e muita estratégia. Mas pode ser que daqui 10 anos não seja mais. Pode ser que daqui 6 anos não seja mais. E tá tudo bem. Desde que você tenha uma mentalidade verdadeiramente voltada para negócios. Explico-lhe. Quando, lá em 2004, a indústria automobilística estava bombando, era para a indústria automobilística que eu estava olhando e fechando os meus contratos. Quando, em 2011, era a indústria voltada para a construção civil, a mesma coisa. E assim foi. Porque, de novo, os mercados são cíclicos. Hoje, o mercado digital está pegando. E é para esse mercado que eu vou olhar. Porque eu tenho um negócio, eu tenho uma empresa. Empresas têm que estar ligadas no que está acontecendo no mercado. É assim e ponto. Então, se eu tiver que, amanhã ou depois, olhar para um outro mercado, eu vou olhar. Mas eu vou olhar como? Com metodologia, eu vou olhar com metas bem definidas, eu vou olhar com pessoas capacitadas para fazer o atendimento ao mercado onde eu estou buscando, com treinamento. Então, assim, quando você tem clareza de que você tem um negócio que você está tocando, que você é um empreendedor, que você tem uma empresa que tem que gerar lucro, você vai atrás de inovação, você vai atrás de fazer o que precisa ser feito, e é assim com qualquer mercado. Mas o mercado digital, neste momento, e eu falo isso com muita
genuinidade. Se não existir, a gente cria. A gente cria. Genuinidade, eu acho. Genuinidade. Muita felicidade no coração, muita verdade, que é o que há nesse momento aqui. Porque é um oceano azul, realmente, né? Porque tem muita gente querendo estar no mercado digital, muita gente que já está no mercado digital com muito resultado, muita gente de resultado que só está escalando. Então, quer dizer, neste momento eu vejo esse mercado como uma grande oportunidade para o advogado. E muita gente com poder de pagar, né? Com poder aquisitivo para pagar honorários. Você pega um gestor de tráfego hoje num negócio local que atende lá 5, 10 lanchonetes, esse cara fatura 10, 15 mil reais por mês. Então, assim, quanto que ele pode pagar por um contrato, por uma assessoria mensal? Ele trabalha sozinho, cara. E assim, a gente tá falando do mínimo, né? Isso que eu tô dizendo. Exatamente. Que é o que faz pro comércio local. Imagina pra quem faz pra esses lançamentos de 7 dígitos, né? Exato. E quanto que você passou a ser professora também? Foi assim, ó. No meu modelo de negócio no escritório, eu tenho algo muito bom, que é a recorrência e previsibilidade dos honorários. Né? Isso é muito positivo. Mas, quando chegou a pandemia, e até então os meus clientes eram os clientes tradicionais, quando chegou a pandemia, por ser uma recorrência e todo mundo ter ficado com muito medo, os meus clientes tradicionais passaram por um fortíssimo perrengue, né? Um termo jurídico, fortíssimo perrengue, e obviamente que chegou o efeito dominó e bateu em mim também. Então, na pandemia... tô aqui fazendo um link, tá? De quando que o mercado digital brilhou para mim e quando foi que eu também passei a ter o meu infoproduto. Na pandemia, portanto, eu fui meio que forçada a olhar para o mercado digital. Porque o mercado tradicional, no qual eu atuo ainda hoje, porque eu já tenho 2 unidades estratégicas de negócios, uma voltada para o mercado tradicional e uma para o mercado digital. A minha unidade estratégica de negócios do offline, né, do tradicional, foi extremamente afetada pela pandemia. Extremamente afetada. E aí, tipo, de um mês pro outro, de abril para maio, de 2020, porque a pandemia chegou em março. O meu faturamento, tipo, caiu 90%. Foi um negócio assim, falei, meu Deus. E eu já tinha um time, enfim, já tinha um time que dependia de mim, enfim. E aí, eu já atendia algumas pessoas do mercado digital. Já atendia a Mirna da Economirna, por exemplo, cliente do escritório desde... Antiga também ela, né? E poderosa. E já atendia a Mirna fazia um tempo. E aí eu via que, enquanto os meus clientes tradicionais estavam ali sofrendo, os clientes do mercado digital estavam nadando de braçada, porque todos tínhamos ido para o digital naquele momento pandêmico. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu vou ser referência desse negócio aqui. E aí eu passei a comer com farinha. Aí eu peguei e estudei o mercado, estudei Érico Rocha, estudei buscando as criticidades jurídicas. Então, quando eu via, por exemplo, um evento do Fórmula de Lançamentos, ou então o próprio Fórmula, ou mesmo o Plano V da Ellen Salomão, eu ia fazendo mapeamento de criticidades jurídicas. E como eu sou muito ligada em processos, eu já ia vendo isso, desenhando processo e buscando oportunidades ali e tal. Aí aconteceu de eu fechar com a Ellen Salomão, me aproximei dela através da internet, fechei com a Ellen Salomão, foi a primeira agência de lançamentos da galera de infoprodutos mesmo, assim que eu fechei. Por conta da visibilidade que ela tem e tal, isso reverberou e eu passei a ser referência pro entorno da Ellen. Isso foi muito poderoso, assim, para mim, no momento da pandemia. A Ellen me proporcionou chegar a pessoas muito interessantes do mercado digital também. E aí começaram a chegar os resultados, né? Resultado de fazer os contratos da forma como tem que ser feito. Tem muitas minúcias, né? Vocês que são infoprodutores, vocês sabem disso. Sim. Tem muitas especificidades, tem muitas coisas ali. E aí o que acontece? Eu fui ganhando nome no mercado digital. E aí junto que eu já tinha o know-how do offline. Até então eu já tinha 16 anos de escritório. Eu já tinha know-how de offline. Já tinha metodologia. Já tinha processos bem definidos. Fui fazendo ali toda a jornada e fui desenhando o processo também. Então, chegou num determinado momento que eu tava com tudo prontinho. E aí, a própria Ellen virou pra mim e falou assim, Flávio, o que você faz hoje, ninguém faz.
vamos fazer um infoproduto pra você? Eu falei, claro, bora. Porque eu gosto muito de saber que eu tô impactando vidas de outros colegas. Isso pra mim é realizador, assim. E aí fizemos, logo o primeiro lançamento foi um sucesso, assim. E de fato é um oceano azul. Ela foi então, sua coprodutora? Foi. Perfeito. Foi. Começou Foi. bem, né? Começou jogou bem. É, como ela se intitula Agência de Lançamentos, né? Ela foi a minha agência. Aham. Aí o nosso projeto de infoprodutos dura 1 ano e meio, mais ou menos. A agência V continua cliente do meu escritório. Hoje a gente faz, né, a parte estratégica, tudo dentro de casa. Meu marido é meu sócio nessa empresa de treinamentos para advogados. Mas foi assim que eu me tornei professora de outros colegas, com muita honra, muito orgulho. E antes de criar o seu próprio, você chegou a inserir ali algumas pitadas, alguns bônus nos cursos dos seus clientes ou não? Ou já foi direto pro seu? Como assim? Por exemplo, pegar algum módulo seu falando sobre alguma coisa, sobre questões jurídicas, colocar em cursos sim. da Ellen, A cursos própria de Ellen outros me convidou, clientes. antes até de eu fazer o meu curso, a Ellen me convidou a ter bônus dentro do... Porque assim, o mercado digital, ele é muito carente, né? Inclusive de informações seguras, jurídicas. Então, eu tem bônus no curso da Ellen, tem bônus na mentoria do nosso colega... do Fred e do Marcelo Pinazza. Uhum. Eu me sinto muito responsável por trazer informação segura para trazer segurança ao mercado digital, sabe? Então, eu já tive em alguns veículos da mídia, assim, para falar a respeito disso, e eu fico muito... E assim, é muito louco, porque eu vejo realmente um propósito muito maior, assim, sabe? Porque, primeiro, no Brasil as pessoas sempre empreendem por necessidade, né? São poucas as pessoas que têm o privilégio de empreender por oportunidade e tal. E aí, quando as pessoas entram nessa pegada, ainda mais agora, né? Nesse momento pós-pandêmico, onde muitas vezes o mercado digital virou a tábua de salvação, as pessoas vão com muita vulnerabilidade, né? Para o empreender. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar a respeito dos riscos, sabe? Das vulnerabilidades. Toma muito cuidado, porque a relação entre produtor e coprodutor, quando você tem um especialista em uma agência ou um coprodutor, é muito frágil, né? Então, tome as devidas cautelas ali e tal. Quando eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu realmente me sinto muito, muito, muito honrada, assim. Eu me sinto realmente fazendo algo muito maior, sabe? Então, todas as vezes que me convidam para fazer bônus, eu vou eu vou de bom grado, assim, porque eu acho que faz parte do jogo, faz parte da minha história e faz parte mesmo disso que eu falei, de trazer felicidade através da advocacia. Eu acho que quando as pessoas dormem tranquilas, elas acordam mais felizes, né? E aí o dormir tranquilo acho que tem muito a ver com a missão de vida do advogado, né? Viemos pra cá pra isso. Eu queria pegar um gancho, mas eu quero encerrar esse assunto antes, eu vou guardar esse gancho. A gente até comentou, né, antes de começar a gravação, sobre a aula do Novo Mercado. Uhum. E como é que foi a experiência? Aquilo refletiu muito na sua vida, na sua advocacia, porque o Novo Mercado hoje é provavelmente a maior escola de marketing no Brasil, né? Provável. Talvez em número de alunos é bem possível que seja maior. Uhum. Além de ser uma marca muito valorizada, né? Foi muito legal por diversos motivos, né? Pelo reconhecimento. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito, muito lisonjeada, muito feliz, assim, porque, como você falou, é uma das maiores, se não a maior referência, né, de escola de marketing digital hoje no país. E o que reverberou, né, o que transbordou daquilo foi muito legal também, porque, primeiro, você tá num lugar de muito reconhecimento de autoridade para o mercado, onde eu sou reconhecida como autoridade para falar dos assuntos jurídicos. Muitos alunos meus vieram porque viram minha aula dentro do Novo Mercado. E aí vieram para ser os meus alunos, né? Só para contextualizar, eu tenho um curso onde eu ensino outros advogados a advogarem para o mercado digital. E então foi muito legal, por todos os motivos, né? Pelo convite, pelo reconhecimento, pela autoridade que me gerou junto ao mercado digital e pela autoridade que me gerou também junto aos outros colegas que querem seguir também por essa mesma jornada de atender o mercado digital. Maravilha. Encerrei o assunto, agora eu vou puxar o gancho que eu tinha falado. Você falou sobre dormir tranquilo e acordar feliz. Você, hoje como gestora, consegue dormir bem? Consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Consigo. Com tantos colaboradores? Consigo porque graças a
Eu acho que graças a sementinha que foi plantada lá atrás, né? Que eu contei que fiz Empretec, que eu fiz pós disso, pós aquilo outro. Acho que isso me fez construir algo muito sólido. Então, hoje no escritório, a gente tem rituais de reuniões, a gente tem processos bem definidos, a gente tem as squads formatadinhas para fazer os atendimentos aos clientes. Nós temos o nosso drive extremamente completo, a gente tem uma curva de conhecimento muito grande, né? Afinal de contas, são 18 anos. Então, assim, e eu tenho muita preocupação em colocar as pessoas certas para fazer as coisas certas, né? Então, para você ter uma ideia, quando a gente contrata pessoas no escritório, antes de fazer um reconhecimento técnico, se aquela pessoa serve ou não, a gente faz o reconhecimento comportamental, para ver se tem o perfil comportamental adequado para estar naquele lugar. Então, assim, essa construção e, sobretudo, a cultura do escritório me deixa dormir tranquila, graças a Deus. Perfeito. Já perguntei demais. Puxa uma aí agora. Já perguntou demais? Flávio, você fala muito sobre o mercado da advocacia no digital. O que é esse mercado da advocacia digital? Muito legal você ter perguntado, porque eu vejo que o advogado, ele tem que vencer algumas barreiras, né? Primeiro, ele tem que entender que ele pode empreender, e às vezes até o advogado que já empreende não se ligou que ele empreende. Isso é muito, muito louco de reconhecer, mas acontece, né? Porque o advogado autônomo, ele é um empreendedor, mas ele não se reconhece como tal. E aí, quando você fala de um mercado digital, além do advogado primeiro se reconhecer como empreendedor, ele precisa reconhecer que existe um mercado para ele atuar e que é diferenciado, e que é próspero e abundante e tal. O mercado digital, para quem não sabe, é um mercado onde estão as pessoas do digital, né? Então tá lá o influenciador digital, a galera dos cursos online. Então você tem um curso online, aí você tem o professor do curso online. Para a galera do mercado digital, ele se chama especialista. Por trás do especialista, você tem a agência de lançamento, né? Ou o coprodutor, ou então uma equipe enorme de pessoas formada por copywriter, gestor de tráfego, videomaker e etc. E é para toda essa galera que a gente presta assessoria jurídica hoje no escritório. E quando a gente começa a mergulhar e conhecer profundamente esse mercado, a gente vai vendo o quão único ele é, né? Quantos detalhes que só são vistos nesse mercado existem. E assim, uma coisa que foi até uma aluna minha que falou, e hoje eu me utilizo dessa frase. Ela falou assim, quem advoga para o mercado digital consegue advogar para outros mercados. Mas quem advoga para outros mercados não consegue advogar para o mercado digital. E é uma verdade, né? Porque é realmente uma minúcia ali, uma especificidade. E é muito legal porque, assim, tudo isso tem a ver, de novo, com essa tal dessa construção desde lá de trás. E quando a gente começa a olhar por escritório como negócio, você começa a compreender que, você tem que ter metodologia para fazer isso, para fazer aquilo outro. O que faz parte de uma boa metodologia de vendas? Estávamos falando sobre isso também nos bastidores, né? Você fazer rapport. Dentre outras coisas, o que é legal para o rapport? Você ter a mesma linguagem do seu interlocutor. Quando você está lá na minúcia do mercado digital, você consegue fazer um rapport fluido, né? Você fala de 6 em 7. 6 em 7 é a forma como a galera do digital fala de seus faturamentos. Você fala de 7 em 7, você sabe o que um gestor de tráfego faz. Quando existe um caso de pirataria no meio do lançamento, o cara tá lá no CPL1 e entende? Lançamento, pirataria, CPL1 são termos do mercado digital que quando um advogado se empodera desses termos, ele consegue desempenhar uma advocacia que outros advogados não conseguem desempenhar. E aí você deixa de ser commodity. É aí que eu acho que é a grande coisa do negócio, né? Você deixar de ser commodity. Perfeito. E o que você acredita que trava o advogado clássico, tradicional, a entrar no digital? Algumas crenças limitantes. Fortíssimas, assim. Primeiro, tem muita gente que acha que o digital é modinha, sabe? Imagina, isso é moda, isso vai passar. E aí é um grande erro, né? Vide Blockbuster. Vide, né? Blockbuster versus Netflix ali, né? Eu sempre pergunto, quem que você quer ser, meu amigo? Me conta.
Porque não é modinha, é um negócio que veio para ficar. Não é um negócio que não vai acabar mais. Não existe mais a possibilidade de nós não termos educação à distância. Não existe mais. E quando você para pensar que hoje as pessoas que têm maior intimidade com o EAD são as pessoas mais jovens, que talvez nem tenham ainda a capacidade de comprar os seus próprios cursos online, né? O pessoal mais jovem, o pessoal que tá... As crianças que já nascem com celular, com internet, com computador na mão. Então, se você projetar isso para o futuro, é algo muito grande, muito infinito. Então, assim, os advogados que se ligarem disso neste momento, eles estarão anos-luz à frente dos demais, assim, anos-luz. E as pessoas, às vezes, elas têm algumas crenças de que se não estiverem ali atrás de teoria, direito do trabalho, direito civil, direito penal, processo civil, elas deixam de ser advogadas. Por isso que quando você falou comigo, Ronan, que você falou assim, então quer dizer que está fora do direito? Não. Porque as pessoas têm que se empoderar justamente disso. Eu estou no direito, buscando outras habilidades para ser melhor no direito. Não é porque hoje eu estou na gestão do meu escritório que eu não me considero advogada. E é muito legal esse tema, porque nesta semana aqui, num encontro, na semana passada, no encontro que eu tive com os meus mentorados, um deles falou justamente isso, falou assim, eu ando sentindo que eu não sou mais advogada agora que eu tô aprendendo sobre gestão. Eu falei, para com isso, empodere-se disso, você vai ser muito melhor, você vai gerar empregos, você vai gerar riqueza, para com isso. Né? Você é muito melhor até pro seu cliente, né, cara? Exatamente. Quando você pode sentar numa mesa com um cliente grande, igual o mercado digital, fatura 7, 8 dígitos por ano, e você consegue conversar sobre gestão de igual para igual com essa pessoa, a forma com que ela te enxerga é muito mais valorosa. Exato. Então, você falou sobre essa questão também da especificidade do nicho. Eu tava até pensando nisso, né? O que eu vejo, eu já tive a oportunidade de estar dos dois lados aqui na relação. Tanto como empresa, como agência, e depois também como construção ali do contrato. Um ótimo contratualista não é capaz de construir um contrato, por exemplo, em relação à agência e expert, que seja seguro. Exato, não é capaz, porque ele não conhece. E aí, acaba que as partes, elas precisam ensinar primeiro o que é o mercado digital. E como já é um mercado muito dinâmico, as pessoas já não têm tanta paciência para isso mais, né? Então, quando você já conhece o mercado por dentro, cara, é um diferencial imenso. É isso que eu ouço todos os dias da vida, praticamente. Ai, que alívio, não precisar explicar tudo para vocês, que vocês já sabem o que é. É isso. Vou fazer o papel da audiência aqui. Flávio, explica pra gente, assim, brevemente, o que é essa dinâmica do mercado digital e dos lançamentos? Quem são as pessoas envolvidas e quais são, assim, as principais relações jurídicas que o advogado tem a oportunidade de atuar? Funciona assim, ó. Vamos pegar como exemplo um curso de confeitaria, tem muitos. No curso de confeitaria tem lá a confeiteira, né, que é a Joana, confeiteira, excelente confeiteira. E ela tem um curso muito bom de confeitaria. E aí alguém olhou para ela e falou assim, gente, ela poderia ter um curso online de confeitaria. Ela ia conseguir chegar em muita gente se tivesse um curso gravado online para falar sobre como é que faz bolos de aniversários encantadores. E aí essa pessoa que viu essa oportunidade, ela pode ser chamada de estrategista digital, ela pode ser chamada de coprodutor, ou ela pode ser uma empresa com relações jurídicas complexas e ser chamada de agência de lançamentos. Qualquer que seja essa figura por trás deste curso online, que com certeza você que está assistindo esse podcast aí, ou já fez, ou conhece alguém que fez um curso online, quando você compra um curso, o professor que está ali na frente é chamado de especialista ou expert. A galera toda que está por trás, dependendo da estrutura, ou é um estrategista, como eu disse, ou um coprodutor, ou então uma agência de lançamentos. Pois bem, começamos aí já com uma relação entre o professor, ou seja, entre o especialista e o estrategista. Já temos uma relação jurídica aqui acontecendo que precisa de um contrato. Que, como o Ronan falou, não é qualquer contrato. Tem questão, esse contrato precisa vislumbrar atendimento ao aluno, precisa vislumbrar realização de elaboração de conteúdo. Enfim, tem uma série de coisas ali, investimento em tráfego e etc. Então, aqui já temos uma relação jurídica que precisa de um auxílio de um advogado especializado no mercado.
Aí quando a gente olha, por exemplo, para uma agência de lançamentos, é uma empresa como qualquer outra. Então, nessa empresa você tem relações trabalhistas acontecendo, relações contratuais acontecendo, você tem relações tributárias importantes acontecendo ali que precisam de uma visão estratégica e especializada. E a gente sabe que realmente tem algumas especificidades ali. Tem. Né? Exatamente. Tem questões societárias, né? Porque você pode muito bem ter entre um especialista e um coprodutor uma empresa e ali uma relação societária. Então, assim, além disso tudo, né? Que a gente está falando simplesmente da relação entre o professor do curso e a galera que vende o curso, né? Que faz a estratégia toda por trás, você tem ainda os alunos desse curso, relação consumerista pura, que precisa de cuidado. Esses alunos estão entregando para a galera do curso os seus dados pessoais, então tem relações de LGPD também. Fora isso, tem ainda questões de pirataria de infoproduto, que é fortíssimo nesse mercado. Então, enfrentamento à pirataria é outro grande superpoder do advogado especializado no mercado digital, que tem que ter essas condutas de gestão de crise mesmo, né, para enfrentamento de pirataria. Então, quer dizer, é um universo. É um universo muito grande. Por isso que quando você olha para o mercado, você tem que olhar com muita disposição, porque você vai trabalhar muito. Porque tem muito trabalho a ser feito. Quando você descreveu, eu já tentei antecipar o que a audiência tá pensando, né? E eu imagino que vai ter gente pensando assim, Flávia. Caramba, tem muita oportunidade, mas caramba, eu vou ter que estudar muito, aprender um monte de coisa que eu não sei. Tem algum jeito da pessoa não ficar maluca para ter que aprender tanta coisa para atender a tanta demanda? Ou é uma impressão equivocada? É assim, ó. Lembra que no começo da nossa conversa aqui, eu falei assim, ó, no começo da minha jornada, eu fazia parcerias importantes e hoje, graças a Deus, eu tenho a possibilidade de contratar pessoas com esses conhecimentos todos no meu time. Eu acho que o encantamento do negócio está justamente aí. Uhum. Por isso que eu sempre, quando falo com os advogados, eu falo, olha, vamos tirar um pouquinho de lado o advogado que existe em você e vamos trazer para a mesa a pessoa de negócios que existe no seu coração. Porque você tem que ter essa visão de negócios e realmente ver essa oportunidade diferente da forma como um advogado técnico e tradicional vê. Porque o advogado técnico tradicional vai ver isso. Vai ver, meu Deus do céu, mas quanta matéria que eu vou ter que estudar. Quanta teoria que eu vou ter que acumular. E não é sobre isso. É sobre você ter o conhecimento, conseguir trazer segurança para o cliente e, eventualmente, fazer boas parcerias para que essa operação aconteça. Dentro do CAD. CAD é o meu curso Advogando para o Digital. Dentro do CAD, os colegas, os meus alunos, fazem parcerias, eu vejo acontecendo parcerias lá diariamente, que a gente tem uma comunidade muito unida. Eu digo que depois que a pessoa entra no CAD, ela nunca mais está sozinha. É só levantar a mão que vai ter alguém ali apaixonado pelo mercado digital para ajudar. Por quê? Porque essa cultura das parcerias bem feitas, das contratações estratégicas, ela já existe. E é mesmo uma questão de virar a chave, né? De você parar de olhar, meu Deus do céu, mas quanta teoria que eu vou ter que estudar aqui. E falar, não, tá tudo bem, conheço o mercado e já sei que se eu precisar dessa ou daquela especificidade, eu vou contar com esse ou aquele parceiro que vai me ajudar a operacionalizar. Legal, superei essas preocupações que eu tenho de ter que estudar um monte de coisa nova, de ter que aprender um tanto de coisa. Onde é que eu vou achar cliente? Pega seu celular agora. Agora você pega seu celular. Sério, faz esse exercício agora. Começa a rolar ali, ó. Cada influenciador digital que você vê... Ah, mas sou influenciador digital de 1 milhão de... Não. Influenciador digital de 20 mil seguidores. Aquela menina que faz public post pra loja de roupa lá da cidade do interior. Na minha cidade, mas tem um monte. Que nem contrato tem. Exatamente. Então... Aí você acabou de falar uma coisa importantíssima. Contrato entre influenciador digital e as marcas que vão fazer public posts ou então patrocínios e etc. Relação jurídica importante que precisa ser cuidada. Ah, mas os menorzinhos não vão ter dinheiro para me contratar. Faça um contrato bem feito para ele e diga para ele que cada vez que ele for utilizar aquele contrato, ele precisa da sua validação para que você não corra riscos. Né? De novo, pegou o celular ali, você vai ver curso online, disso ou daquilo outro. Pense que cada curso online é uma oportunidade de negócio, uma oportunidade grande de negócio, porque quando você pega grandes projetos,
você tem grandes oportunidades. Quando você pega projetos no começo, também é uma oportunidade deliciosa, porque você vai ajudar a estruturar um negócio. E aí entra muito o que você falou, Ronan, que você falou assim, porque aí você fala de igual para igual sobre negócio. E é isso, você entra na estratégia do negócio. Eu falo, você deixa de ser um PS, que é um prestador de serviço, e passa a ser um advogado estratégico, insubstituível, né? Que as pessoas querem ter do lado. Esses dias mesmo, eu estava conversando com um grande player lá no escritório, a esposa dele, que é sócia, me mandou uma mensagem e falou, Flávia, eu precisava muito conversar com você. Eu falei, claro. Ela falou assim, não é nada jurídico, é estratégico mesmo, é quase que uma mentoria de negócio. Eu falei, bora lá, que eu adoro. E é isso, é você ser tão profundo conhecedor do mercado e dos negócios do seu cliente que você passa a ser estratégico. Então, pra você ter uma ideia, Paulo, pra você ter uma ideia, não que você sabe disso, né? Mas pra você ter uma ideia, na Hotmart hoje são mais de 400 mil creators cadastrados. Se você pensar que cada creator pode ser um cliente... Quem que é um creator, Flávia? É o que você falou, você chamou de como você chamou? De infoprodutor. Infoprodutor. É o professor da internet. O professor da internet, o influenciador digital. Criador de conteúdo. O criador de conteúdo, né? Qualquer Digital. criador de conteúdo digital. Então, quer dizer, é muita... E a gente só tá falando de Hotmart. Tem Eduz, tem Monetize. O que é Hotmart, Flávia? Hotmart, você que está me assistindo aqui neste podcast, Hotmart é uma plataforma onde ficam ali a maioria dos cursos online, né? Meu curso mesmo tá na Hotmart. Então, lá dentro da Hotmart, você tem muitos cursos digitais. É um agregador de cursos, né? Então, os infoprodutores, influenciadores desenvolvem os cursos e eles usam aquela plataforma para vender. E a Hotmart reúne os dados de todo mundo, né? Então, eles conseguem dar uma radiografia do tamanho do mercado. Exatamente. E é gigante. Gigantesca. Não dá para fazer um contato lá com o pessoal da Hotmart para passar uns clientes, para quem quer advogado digital? Como é que faz? Tem esse atalho? Bem que poderia ter, né? Mas aí vai dar estratégia. Eu falo muito que pra gente ter sucesso no digital é importante ter posicionamento. E o que é posicionamento? Estratégia mais conteúdo, né? E um não vive sem o outro. Conteúdo não vive sem estratégia, estratégia não vive sem conteúdo. E uma das estratégias é isso, é networking, é você estar perto dos núcleos de poder, é você saber quem são os seus multiplicadores, é você saber quem é que pode te mandar para um próximo nível, te trazer clientes interessantes. E aí, quando você tem um conteúdo verdadeiramente relevante para aquela galera, aí é sucesso, né? Aí você tem um posicionamento bem feito. Vou querer falar mais sobre isso. Qual que é o segredo para fazer um bom networking, Flávio? Eu acho que... É clichê o que eu vou falar, mas eu acho que é servir. Eu acho que quando você entra para fazer um networking com uma disposição servidora, você tem sucesso. É muito chato, é muito ruim, é muito... pelo menos para mim, gera uma aversão muito grande quando eu vou para um lugar e eu vejo que aquele networking é por interesse. Não é para dar, é para receber, entendeu? Então, eu acho que o principal é ser servidor, assim. Conta comigo. Enfim, é isso. Eu acho que é isso. E é isso, desculpa. Boa, eu vi que você pegou um fôlego bom aí. E isso é uma outra crença muito forte dos nossos colegas advogados. Que eles pensam assim, mas imagina que eu vou ficar fazendo consulta gratuita. Mas não é consulta gratuita. É você tá ali para ajudar, né? Não é você, mas eu vou falar o que eu sei e aí as pessoas não vão me contratar. Não, esse pensamento é muito, muito de escassez, né? A gente sempre fala muito do pensamento da abundância, de você realmente servir, realmente doar, assim. E isso é algo importante que precisa ser quebrado por nós. Eu ia falar justamente sobre esse ponto, porque a gente tá aqui conversando contigo que tem um sucesso estrondoso na advocacia, que tá nas altas rodas, que conhece os maiores players. Eu tô me colocando no lugar de quem tá, às vezes, assistindo a gente ou ouvindo a gente, que tá ali, acabou de se formar, não começou a advogar ainda, ou tá tentando, ou tomou aquela decisão errada de alugar a salinha, de comprar aqueles móveis e tal, e tá lá dentro da salinha, sem cliente. Como é que essa pessoa dá o primeiro passo? Onde é que ela vai achar cliente? Como que ela vai fazer o network? E aí você falou, Paulo, mas é só ela abrir o Instagram e procurar as pessoas. Só que você lá no começo também falou uma outra verdade.
existe uma trava mental profunda na galera do direito. Em quem tá na faculdade, se formou. Existe aquela crença de que vender é ruim, é depreciativo. Exato. Como é que você trabalha isso com seus alunos no CAD? O que você tem pra falar pra galera que tá assistindo o podcast? Olha só, ontem, na mentoria, a Bárbara virou pra mim e falou assim, essa semana eu tava fazendo atendimento a uma cliente do mercado digital e eu tava ali fazendo as anotações, ela tirou uma foto, né, da tela do computador, porque todos os atendimentos digital acontecem no digital. E aí, essa cliente marcou essa minha aluna, a Bárbara. E aí ela falou assim, e eu nem repostei porque, né, quais são as limitações que a OAB traz? E aí eu olhei pra ela e falei, Bárbara, vamos lá, faz de conta que essa sua mesma cliente tá numa mesa de bar, com 50 pessoas conversando, alguém pergunta se ela conhece uma advogada, ela fala, conheço, a Bárbara, ela é excelente, peraí que eu vou te mandar o WhatsApp dela. Tem algum problema? Não tem problema, é zero problema, é alguém feliz pelo serviço que você está prestando, falando para outras pessoas que está feliz pelo serviço que você está prestando. O que a internet faz? Ela aumenta essa voz, né? Então, a partir do momento que essa cliente marcou essa minha aluna, ela tá simplesmente falando, galera, ela é boa. Não é uma publicidade, não é uma propaganda, né? Que a gente sabe das travas que temos, mas é uma forma de fomentar e muito as conexões. E essa é uma das grandes coisas que o digital faz pelo advogado, né? Eu tenho uma outra aluna que falou a mesma coisa. Porque eu fechei com um grande influenciador digital. Um stories meu que ele fez já veio pro meu perfil não sei quantas pessoas, eu já marquei não sei quantas reuniões. Esta é a força do digital. Esta é a força do digital. E é o que você disse, temos travas muito fortes a serem vencidas. Porque não há problema. Não tem, eu vou falar pro meu cliente, não fala que eu sou boa. Não fala que eu sou boa, por favor, porque vai que a OAB... Gente, não vejo nenhum problema. E não é antiético, muito pelo contrário. É um cliente feliz pelo seu trabalho que está dizendo que o seu trabalho foi bem feito, né? Então, às vezes as coisas são até mais simples do que as pessoas pintam. Justamente porque nós somos moldados pelo medo, né? A gente falou isso no começo do bate-papo e eu reitero. Somos moldados pelo medo. Na vida acadêmica, por outros colegas, porque, infelizmente, nós não somos uma classe unida, né? Então, quando alguém começa a se destacar, sempre vem alguém falar, mas será que tá certo você fazer isso, né? Será? Por quê? Porque não rola uma união. Então, assim, é muito um querendo dar uma segurada, uma abafadinha no outro ali. Então, acho que as coisas podem ser muito mais simples, desde que você tenha, e aí... metodologia, uma mentalidade voltada para negócios e coragem, fé e resiliência, porque não é para qualquer um, não. Caraca, muito bom, muito bom. E como que essa advogada que vai dar o primeiro passo, como que ela procura esses parceiros para atuar em outras áreas que vão ser importantes para ela advogar no digital? Olha, primeiro que eu acho que por sermos seres relacionais, nós advogados, e sempre tá tudo muito voltado para nossa imagem pessoal, é importante que as parcerias sejam feitas com muita clareza e responsabilidade, sob pena de você se queimar no mercado, né? Boa. Então, primeiro, ter um autoconhecimento muito profundo para saber o que é importante para você. O que para você é inegociável? Porque o seu parceiro tem que ser inegociável também. Senão não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu não tô romantizando, não. Tô sendo muito objetiva. Se você for pro lado A e o seu parceiro for pro lado B, não vai rolar. Você tá no mesmo barco, cada um remando para um lado, vocês vão afundar. Simples assim, não vão sair do lugar. Então, acho que esse é o primeiro passo. Você saber, antes de parte técnica, de conhecimento e tal, somos... compartilhamos dos mesmos princípios e valores? Ótimo, check. Aí, para você ver se aquela pessoa tem o conhecimento complementar ao seu, aí é uma questão mesmo de você conhecer do trabalho da pessoa, né? O que eu vejo acontecendo dentro do CAD, falando de mercado digital. Dentro do CAD, os advogados têm a possibilidade de se apresentarem e ali dentro as conexões acabam acontecendo de maneira muito natural. Porque a gente une a fome com a vontade de comer, né? Porque todos têm o conhecimento do mercado digital,
E todos têm cada um ali a sua área de maior conhecimento. Então, ali as coisas acontecem de forma muito fluida. Mas, trazendo para a vida real, eu acho que é isso. Você ter muita segurança de que aquela pessoa vai ser complementar e não é outro motivo que está te fazendo formatar aquela parceria, porque às vezes a gente se engana, né? A gente acha que a parceria vai acontecer ou pela amizade, ou pelo amor, ou pelos lindos olhos, e não é assim. Tem que ser muito racional e muito assertivo para você não se queimar. E tem que ser. Tem que haver uma referência, né? O que você já fez? Você já teve resultado? Quais são os seus clientes? Enfim, porque é o seu nome que tá na reta, né? Show. Além do seu case, que você já contou aqui, como foi que você pivotou para o digital em busca de uma oportunidade? Você tem alguma história de algum aluno do CAD que passou por você, que você acharia que seria bacana contar aqui para inspirar quem tá acompanhando o podcast? Graças a Deus, o CAD traz muitas histórias muito lindas, assim, sabe? Muito lindas mesmo. Tem um aluno do CAD, o Hugo, que ele, quando conheceu o CAD, ele estava com 10 anos de advocacia, pós-pandemia. Ele conta na história dele que ele estava ali num processo de depressão, já estava bem tristão e tal. Até então, a especialidade dele era direito penal. E aí ele entrou pro CAD, ele tinha uma amiga que era blogueira e falou, é isso mesmo, vai, porque não tem advogado. E hoje, nesse exato momento, tá na Europa. Ele foi ele é um nômade digital, ele cada hora tá num lugar e trabalha de qualquer lugar e é muito próspero, assim, a história dele, né? Ele já tá nos múltiplos 5 dígitos trabalhando como nômade digital com a esposa dele, nesse momento ele tá, não sei se ele tá na Noruega, enfim, tá na Europa. Faz um tempo até, a gente tava pra abrir uma turma do CAD e ele me mandou uma mensagem, Flávia, eu tô mandando essa mensagem pra compartilhar com você, porque você faz parte dessa jornada, eu tô indo agora com a Pri, que é a esposa dele, pra Europa, a gente vai ficar lá até o final do ano, mochilando mesmo, conhecendo os lugares, e é muito legal, né, ver que a advocacia pode ser leve. Legal. Né? Pode ser leve, pode ser prazerosa, pode ser perto de quem você ama, pode ser em qualquer lugar desde que você esteja feliz e produtivo. Eu acredito muito nisso, assim. Hoje, minha operação é toda remota. Eu não tenho escritório físico. E foi uma quebra de paradigma muito grande pra mim. Porque eu tive escritório físico por 16 anos. Aí chegou a pandemia, foi todo mundo pra casa. Segurei o escritório físico durante 1 ano. Foi só no segundo lockdown que eu olhei pra aquilo e falei, gente, eu não preciso de escritório físico. Não tem a menor necessidade de eu ter isso aqui. E aí foi também que eu quebrei algumas travas e fui morar no interior de São Paulo. Tenho uma qualidade de vida muito melhor, tô mais perto da minha filha, meu time também, todo trabalhando remotamente. Hoje eu tenho gente que trabalha, eu tô em Atibaia, no interior de São Paulo. Delícia. Tem gente do meu time que tá em Salvador, em Guaçuí, no interior do Espírito Santo, em São Paulo, enfim. Tem gente que tá vendo de morar também no interior, porque é mais um encanto. Eu quero dizer que é verdade essa história da liberdade geográfica? Total. Possível? É possível. E a liberdade do tempo? Também é real? É real, mas com responsabilidade. Eu falo isso assim, tipo, muita liberdade pode ser também uma grande prisão, né? De você não ter noção da hora que começa, da hora que termina, de você não ter os seus horários, de você não se permitir ter uma gestão de tempo inteligente, porque tudo é gestão de tempo, né? Uma gestão de tempo inteligente, onde cada coisa aconteça no seu devido momento ali. Então, é super possível, é o que eu vivo hoje, mas demanda responsabilidade e disciplina. Não é um negócio de tipo, então não vou fazer porque eu não tenho mais hora. Agora eu devo fazer de madrugada. Você funciona de madrugada? Faz sentido você fazer de madrugada? Entendeu? Então é sempre uma questão de estratégia e inteligência. Mas é totalmente possível. Show. Senhor? Eu vi que você participou outro dia de uma Você imersão... me segue real, né? Sigo. Você participou da G4 Traction. Eu fiz a primeira edição dessa imersão também. Ah, legal. E aí, antes disso, você falou que fez pós-graduação em administração. É verdade, eu até tinha esquecido a G4. Gostou, inclusive? Gostei. E então, isso mostra que você está sempre se especializando nessa parte de gestão de negócio também, né? É. E é uma dificuldade muito grande do advogado hoje. Inclusive, é sobre isso que ela vai falar na FAO. Sobre
dinâmica de reuniões, sobre criação de processos. Isso, criação de processos internos no escritório, para aumentar a produtividade. O que você acha hoje? Quais são os grandes pilares da gestão no escritório de advocacia? Pessoas, processos, e, obviamente, a parte da curva de conhecimento, né? A parte técnica, operacional, assim. Esses são os pilares que eu vejo que são os mais importantes. E em cima desses pilares, com toda certeza, a cultura. A cultura do escritório hoje, eu tenho muita clareza de que não seria possível fazer o que nós fazemos hoje dentro do escritório. E aqui eu estou me referindo às entregas que a gente faz para os clientes, bem como as entregas de clientes internos mesmo, né? De advogado para advogado, de equipe para equipe, não fosse a cultura que nós temos no escritório. Desde sempre, desde quando eu era um escritório real mesmo, assim, eu tenho essa preocupação, então eu tinha lá missão, visão e valores. Só que essa missão, visão e valores foi criada do meu coração real. Não foi porque eu vi num site e reproduzi, não. E o que para mim é importante? Criar vínculos fortes e duradouros, cuidar das pessoas que estão perto de nós. Só que chegou um momento que nós crescemos, graças a Deus. E aí, eu falei assim, gente, eu preciso ter outras Flávias aqui dentro do escritório, porque... Ao meu ver, o grande diferencial do meu escritório é o atendimento aos nossos clientes, né? Eu falo pro meu time, eu falo, olha, ser excelente tecnicamente não é mais que a sua obrigação, né? Ninguém contrata advogado para ser meia boca. Vou contratar o Ronan, mas eu sei que ele é ruinzinho. Ninguém. Todo mundo contrata um advogado esperando que ele vai resolver o problema. É para isso que fomos feitos, para resolver problemas ou para evitar problemas. E aí, eu sempre falo, tá, qual que é o seu diferencial? Porque não pode ser a parte técnica. Isso é o básico. Qual que é o seu diferencial? O nosso, no escritório, é o atendimento. E aí, enquanto eu fazia os atendimentos, enquanto eu fazia as entregas técnicas, isso é uma coisa. Quando você começa a crescer, você fala, gente, e aí, né? O meu DNA tem que estar impregnado nesse lugar aqui, porque senão não é um escritório, senão é um conglomerado de pessoas, né? Como a gente estava falando nos bastidores. Eu quero uma empresa, eu quero cultura. Então, eu escrevi um manifesto. Então, no manifesto do escritório, tem lá todos os pilares culturais que me são importantes e que tocam o coração das pessoas que trabalham comigo também. No onboarding dos meus colaboradores, eu faço questão de estar no momento de falar sobre o manifesto. Então, o que está lá? Clientecentrismo, o cliente é o centro do universo para nós. Cuidado. No escritório, nós cuidamos uns dos... me emociono de pensar. No escritório, nós cuidamos uns dos outros, de verdade. Prontidão, que tem a ver com atendimento também, né? Então, na hora que chega para nós, deixa que a gente resolve. Somos prontos no atendimento. E assim, falamos de empatia também no manifesto. Mas onde eu quero chegar? Na dúvida, no escritório, você vai fazer o que está de acordo com o manifesto. Como os princípios no direito, né? Na dúvida, segue o princípio. Tipo, na dúvida, você segue o que você sabe que tem no manifesto. Esses somos nós, esse é o nosso DNA. Então, acho que os pilares de um escritório são muito parecidos com os pilares de uma empresa, né? Pessoas, processos, parte operacional e marketing, né? Obviamente. Mas a cultura é que torna o escritório único. E é essa cultura que precisa estar muito alinhada, porque senão você não tem uma empresa, você não tem um legado. Você tem alguma coisa que uma hora vai acabar. Alguma coisa que vai ser cada hora de um jeito, porque cultura é exatamente isso, né? É o que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando. Isso é cultura. Então, eu acho que, indiferentemente de quais seriam os pilares, ter uma cultura forte é importante. E reitero, cultura... você não precisa ter uma equipe grande para ter cultura. Você precisa saber o que é importante para você desde sempre. Isso faz parte, inclusive, de autoconhecimento, né? Acho que tem até algum livro que fala que a cultura de uma empresa é construída até os 10 primeiros colaboradores, né? E depois disso, a partir do 12º, 13º, esses outros, eles passam a reproduzir o que já estava construído antes. Exatamente. Então, o momento de começar a construir cultura é quando você está pequeno. Não existe empresa sem cultura. Já existe uma cultura não intencional que está implementada, exatamente. Queira você ou não. Então, daí que seja intencional, né? Que seja intencional. O líder, o gestor, o fundador dá as cartas.
né? Ser intencional em relação a isso. Uhum. Perfeito. Um ponto bacana que você tocou é que você valoriza muito as pessoas, né? E tem gente que às vezes passa o carro na frente dos bois, né? É. Coloca processo na frente das pessoas, mas pessoas constroem processos, mas processos não constroem pessoas, né? Então, o cara fica tentando achar o software do momento que vai agilizar e vai resolver a vida dele, mas não foca no principal. Então, o que você acha que essas... São 17 advogados que você disse? De advogado, sim. O que você acha que esses 17 advogados que você contratou e com certeza muitos outros que já entraram e saíram, eles têm em comum, assim? Quais são ali as características que você olha e fala assim, não, essa pessoa, ela é boa, ela tem que estar aqui dentro do meu escritório? Certamente, eles foram aderentes à cultura estabelecida lá. Então, eles realmente cuidam uns dos outros, eles realmente atendem com prontidão o cliente, eles realmente colocam o cliente como o centro do universo, ou seja, eles compreendem o que nos toca ao coração. Então, todos eles, e eu falo isso olhando nos seus olhos, todos eles realmente compraram o meu DNA, porque é o meu DNA que está lá dentro, né? Então, todos eles compartilham disso comigo, assim. Então, isso temos em comum. E aí, a parte técnica, acaba que a gente precisa sempre ter o cuidado de fazer boas contratações, né? Então, ainda que demore essa contratação para acontecer, ainda que você precise, às vezes, mexer peças para que as coisas funcionem, mas quando você tem uma cultura que funciona, você só vai ter junto com você pessoas que são aderentes a ela. Por isso que eu acho que é tão importante você pensar e fazer, né, uma construção de cultura intencional. Bacana, muito bom. Tem alguma pergunta sobre esse tema? Não, sobre esse. Tá ótimo. Quem quiser saber mais A gente sabe mais sobre gestão, sobre Com gestão, CAD e formação da advocacia lucrativa da SCS. com certeza. Pra gente, acho que entrar agora no assunto final, eu vejo que você aborda muito também na sua rede social a questão de metodologia de vendas e prospecção de clientes, né? Então, eu queria hoje entender, vamos lá, o porta para dentro e porta para fora. Questão do marketing hoje, quais são aí seus canais de atração de clientes mais fortes? Imagino que provavelmente seja indicação, né? Porque o digital é uma bolha também. Mas além da indicação, você tem algum outro canal que funciona bem? Networking, né? Então, participar de eventos, tem aquela música que fala assim, né? O artista vai onde o povo está, né? Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, eu sempre priorizo estar onde os meus clientes estão. E aí eu vejo até que às vezes também é mais uma crença limitante dos advogados, que advogado se forma, ele quer participar de uma comissão da OAB. Não que não seja bom. Mas não é lá que você vai conseguir cliente, né? Eu tô na comissão da OAB. É muito legal você se relacionar com outros colegas, mas não é lá que você vai conseguir cliente, né? Sinto informar, mas não é lá que você vai conseguir cliente. Então, assim, estar onde o seu cliente está é estratégico. Então, fazer parte, ir para mentorias, masterminds, grupos de discussão, né? Onde estão aquelas pessoas. Isso, para mim, é um canal bem importante. Rede de relacionamento, né? E indicação. E aí, a gente trabalha muito as alavancas de crescimento do escritório, né? Então, beleza. Compreendi que networking é uma alavanca de crescimento importante. Como eu vou fazer para apertar essa alavanca para que ela funcione de forma mais forte, potencializada possível? A mesma coisa com as indicações. Como é que eu faço para fazer com que essas indicações aconteçam intencionalmente, né? E não só ficar esperando. Eu sempre digo para os meus alunos, o negócio dos seus clientes é o negócio deles, não é o seu escritório. Então, não pense que ele vai ficar deixa eu ver aqui, já hoje eu vou tirar sexta-feira à tarde para ver quem que eu vou indicar para Flávia. Não é assim que funciona, né? Por mais legal que você seja, seu cliente não vai tirar tarde para ver quem ele pode indicar para você. Então, você, quando eu reconheço, né, essas alavancas de crescimento do escritório, essas portas de entrada de cliente, nós chamamos de alavanca de crescimento lá dentro. Isso é growth puro, né? Na Total, prática. Exatamente. Foi um dos temas lá da G4 que a gente viu bastante, inclusive. Foi muito legal a G4. Tem um parênteses aqui, né? Para quem não sabe, a gente tá falando aqui de uma imersão de negócios, né? Imersão de crescimento de empresa mesmo, né? E aí lá nós falamos sobre processos, falamos sobre growth. Liderança, né? E foi muito legal ver que, em que pese ser um escritório de advocacia,
a gente está muito à frente de muitas empresas tradicionais, assim, no quesito processos, no quesito pessoas, no quesito sistemas, organização, e foi muito legal, assim, foi muito legal mesmo, para reconhecer e, claro, para ter outros insights, né? E aí, olhando para as alavancas de crescimento, o advogado precisa, sim, ter os momentos de fazer essa reflexão dentro do escritório. Até agora, daqui poucos dias, né, de hoje, não sei quando é que esse podcast vai ao ar, mas eu terei uma imersão sobre prospecção de clientes e clientes que pagam todo mês. Então, assim, como eu falei no começo do nosso bate-papo, é uma questão de mentalidade, é uma questão de posicionamento, é uma questão de estratégia. Quando é? Vai ser no dia 24 de setembro, sábado, começando às 9 horas da manhã e indo até 1h da tarde, mais ou menos. Falando Vai ficar gravado? De prospecção. Não, vai ser ao vivo, hora do show. Eu vou viajar nesse dia, Flávio. Não faz comigo, não. Não vai ficar gravado, não. Não vai. Dançou. Vou ter que assistir da viagem, então. Vai ter que assistir. Vou estar lá na beira do lago e vou assistir. Vou entrar. Depois me manda o link lá. Tá no Instagram, né? A gente tá agora fazendo a venda do primeiro lote e vai ser sucesso, porque acaba que é uma das principais dores do advogado, né? Por conta de todas as travas que tem, por conta de todas as crenças limitantes que tem, e etc, né? Muito bom. E, assim, hoje, acho que você deve reconhecer isso, os acessos que você tem te proporcionam outros acessos a clientes muito grandes, né? E vamos pegar o seu aluno que formou agora, que quer começar a prospectar. Qual que você acha que é o caminho para prospectar os primeiros clientes do mercado digital? Olha, o mercado digital é tão legal que eu acho que tem cliente para todo mundo, de todos os tamanhos, de todos os gostos, assim. Por exemplo, né? Quando você pensa na esteira de produtos de um infoprodutor que pode ser o seu multiplicador, explicar-lhe-ei. Por exemplo, o Damásio. Vamos pensar no Damásio, né? Ele tem lá o Master Másio, que tem um ticket altíssimo, onde ali a gente equivale a uma craft da vida, né? Então, estar ali é estratégico para quem já tá. Mas, quando você olha para a esteira de produtos dele, ele tem também ali o primeiro produto dele, que é no valor, acho que de 997 anual. O CCZ, né? Não lembro Como o nome. começa do zero? Não, acho que é um antes até, antes. Não sei. Que é uma comunidade, funciona... Você é Tim Rodrigo Vinhas na veia, né? Sim. Nós também, tá? Todo mundo aqui. Mas ele tem, por exemplo, um infoproduto ali na esteira dele, que é uma comunidade que funciona dentro do Facebook, que é super ok de qualquer pessoa entrar, imagina, R$1.000 no ano, pra você estar ali, num ambiente onde todos são potenciais clientes. E aí você começa, entendeu? Então você tem ambientes onde você pode participar, ou de discussão de questões do marketing digital, ou de infoprodutores que têm como alunos outros infoprodutores, então são multiplicadores seus. Você tem a própria rede social, onde você pode... A rede social serve para quê? Para você gerar relacionamento com as pessoas. Ou seja, tá ali para você se relacionar com as pessoas. É relação. Por isso que eu falo que você tem que ser muito servidor, né? Ter aptidão para servir. Porque quando você vai para uma rede social com essa inclinação, você vai realmente olhar lá e ver, te sugiro isso, te sugiro aquilo, e não é captação de cliente. Que vai ter alguém que vai falar agora, agora ela tá falando de captar cliente. Não é isso. Tô falando de relacionamento, tô falando das possibilidades todas que nós temos nas palmas das mãos, literalmente, né? Você pega um celular e você tem ali um mundo de possibilidades. A pesca em balde funciona muito nesse mercado, né? Pra quem não conhece o termo, é basicamente você entrar em ambientes um pouco ali segmentados, como as comunidades, que são extremamente comuns no mercado digital, e você gerar valor coletivamente para aquelas pessoas, né? Posicionamento, né? Posicionamento, estratégia e conteúdo. Qual que vai ser a estratégia? Eu vou entrar num grupo de discussão. Eu vou entrar numa mentoria. E ali você se posicionar, você gerar valor e as pessoas te reconhecerem como autoridade. O novo mercado, R$79 por mês, dá para pagar na mensalidade tenho alunos. 40 mil pessoas. Tenho vários alunos no novo mercado. 40 mil potenciais clientes no mesmo lugar. No mesmo lugar.
Exatamente, entendeu? É muito uma questão de estratégia. E às vezes até núcleos muito menores, sabe? Você conversar com alguém que... as possibilidades são tão infinitas, assim, dentro do mercado digital. Tão infinitas. É muito uma questão de você colocar o advogado ali um pouquinho de lado e começar a pensar estrategicamente como negócio mesmo. Às vezes o advogado pode dominar um nicho do digital. Então, você deu o exemplo aqui da confeiteira. Todos os grandes e os médios confeiteiros acabam criando um ecossistema em torno disso. Exatamente. Então, o advogado pega um cliente do nicho de confeitaria e o segundo, o terceiro, o quarto, e aí pronto. Às vezes ele entrou em uma roda só e ele vai ter 10, 15 clientes. Exato. Então, essa é uma estratégia interessante também, né? Servir a um, dois, três nichos específicos e entrar por aí. E sabe o que eu acho muito legal, Paulo, de ser dito aqui? Que às vezes... O que as pessoas estão dormindo no barulho hoje em dia? Advogado da agenda lotada. Ninguém quer agenda lotada. Assim, agenda lotada significa que você não vai ter tempo para fazer nada. Que você vai dormir tarde, porque você trabalhou até tarde, aí você vai acordar cedo, não vai ter tempo de tomar um bom café, aí você vai sair correndo, feito um maluco pra fazer as coisas, não vai ver seu filho crescer, depois vai voltar, não vai conseguir jantar com seu marido. Enfim, vai ser uma loucura. O que eu sempre digo? Se você tem uma mentalidade de recorrência, por exemplo, e você tem um número mágico, eu quero tirar 10 mil reais por mês com a advocacia. E aí você põe que você quer ter clientes que vão te pagar 2 mil reais no mês, que é super factível no mercado digital. Sim. Você está falando de 5 clientes. Quando você tem essa mentalidade, você sai, primeiro, daquela ansiedade pessoal. Uhum. Segundo, daquela coisa de você sempre ver no outro advogado um arquirrival, porque você não precisa ter uma agenda lotada e pegar todos os clientes dele. Não, você vai ter os seus clientes, vai ser estratégico para esses clientes e esses clientes vão querer que você esteja perto dele sempre. Como eu disse, eu tenho um cliente que está comigo do mercado tradicional há 17 anos, há 10 anos. Do mercado digital agora, eu já tenho um cliente que está renovando o terceiro, quarto mês de contrato comigo. Então, quer dizer, quarto ano, né, de contrato comigo. Então, quer dizer, quando você vai com uma mentalidade, né? Claro, se fizer sentido, porque tem gente que fala assim, não, mas eu não quero ter um cliente que fique comigo todo mês. Tudo bem, eu quero. E aí, quando você vai para o jogo com essa mentalidade, você para de ter essa ansiedade de ter trocentos mil clientes. Eu quero quanto? Eu quero 5 clientes me pagando R$2.500 cada um. Fim. Entendeu? Não, eu quero 3 que me pague 5. Não, eu quero 10 que me pague 1.000. Ok, mas você tem um número, você tem estratégia, você não vai, maluco, metralhando pra todo lado, né? Eu falo que o meu método de prospecção de clientes é o sniper, é tiro na cabeça. Eu quero aquele cliente e vou atrás daquele cliente. Não é uma metralhadora de tipo, bota um... Enfim, não quero entrar aqui, né? Mas... Sabe qual que é uma grande vantagem, na minha opinião, do mercado digital? Mais uma, né, que a gente já falou várias. Que é o seguinte, eu acho que no mercado digital as coisas acontecem com muita velocidade. Por exemplo, é muito fácil, é muito comum uma empresa digital, uma agência de lançamento, por exemplo, triplicar de tamanho de um ano para o outro, em termos de faturamento, em termos de funcionários. Quando você pega uma empresa tradicional, uma indústria, alguma coisa assim, cara, se ela crescer 10% acima da inflação, é muito. Sim. Exatamente. E o advogado do digital, ele cresce muito junto com o cliente, né? E você acha que vivenciou muito isso também. A Ellen, por exemplo, teve um crescimento exponencial. Uhum. E isso reflete também na carreira do advogado. Claro. E com o tempo você começa a pegar coisas mais sofisticadas. Eu imagino, por exemplo, que você já deve ter participado de investimento. Sim, M&A, que está chegando no nosso mercado com muita força. Hein? Exatamente. E antes todo mundo achava que é só um contratinho aqui, outro ali. Contratinho nada, cara. Não. Tem coisa muito complexa, assim, muito grande também. Coisa muito volumosa. Uhum. Sim, exatamente. Enquanto o mercado se... Por isso é que eu falo, quem se ligar nesse movimento agora vai se destacar muito, assim. Porque é natural que o mercado fique cada vez mais sofisticado, é natural que as relações jurídicas fiquem cada vez mais complexas e que precise de advogados cada vez mais habilidosos para lidar com o mercado. Então, assim, para mim é um jogo muito óbvio e que eu gostaria muito que os meus colegas se ligassem nisso, assim, e parassem de se degladiar nas matérias de commodity. Ontem mesmo, na mentoria que eu estava com os meus alunos, um deles falou assim, é muito triste, porque essa semana
me ligaram dizendo que um determinado condomínio tinha recebido uma reclamação trabalhista que eles estavam cotando com alguns advogados. Cotar com o advogado, entendeu? Não é porque confia em você, não é porque você tem uma habilidade diferente dos outros, não é porque você tem um conhecimento profundo de um determinado mercado, não. Ele vai cotar com o advogado. Quem tá vendendo arroz, feijão, tijolo, cimento, vai ser cotado. Exato. Advogado que recebe pedido de cotação tem que ligar algum alerta na carreira também, né? Exatamente. Sem diferencial. Exatamente. E agora a gente falou do porta pra fora e porta pra dentro. O cliente bateu lá na porta do seu escritório, que hoje é uma porta digital. O que você usa aí de metodologia para conseguir aumentar a sua taxa de conversão, conseguir precificar bem seus honorários, para não virar escrava também de contrato ruim? Olha, eu falo que eu tenho 2 metodologias que eu junto no atendimento, né? Uma metodologia que chama de PAI, que é o Protocolo do Atendimento Infalível, onde neste protocolo aí eu tenho começo, meio e fim e tenho que passar por todas as etapas. E dentro deste protocolo do atendimento infalível, né, dentro do PAI, que eu ensino no CAD e tal, para os meus alunos e mentorados, tem o LIFE. O que é o LIFE? Linguagem, apresentação irresistível e técnicas de fechamento. Então, quando a gente fala de linguagem, tem muito a ver com isso, né? A gente fazer o rapport necessário com o nosso interlocutor. Para fazer o rapport no mercado digital, você tem que ter um repertório muito grande de vivência, de informações, para que você possa realmente ter essa linguagem para lidar com o seu interlocutor. Quando você fala de apresentação, dentro dessa apresentação, tem o que ali? Tem todos os gatilhos mentais, tem questão de empatia muito forte, eu trago toda uma estrutura de uma apresentação sendo feita de acordo com o status do cliente, trazendo o cliente para dentro da apresentação, para que ele se veja ali e tenha noção do quão personalizado vai ser o seu atendimento a ele, e depois técnicas de fechamento, né? Porque, geralmente, muitos advogados vendem para o outro, né? Faz uma apresentação brilhante, tira um monte de dúvida, faz várias entregas técnicas, ou seja, não fez uma reunião de prospecção, fez uma consulta técnica. Aí o cara já se sente, inclusive, com a dor ali remediada e muito obrigada, até a próxima. E muitas vezes acaba contratando outra pessoa. Por quê? Porque o advogado não se municiou de técnicas de fechamento para aquele momento ali, com o interlocutor, com o prospecto. E claro, antes disso, spin selling, né? Que é uma técnica de venda consultiva, onde a gente conduz o nosso interlocutor ao fechamento do negócio, né? Ao comprometimento comigo de que ele quer a minha proposta. Então, geralmente, no meu flow depois, né, da porta para dentro, no meu flow eu tenho pelo menos 2 reuniões com o cliente. Uma de spin selling e uma segunda, onde eu apresento proposta utilizando aí o LIFE, né? Que é linguagem, apresentação infalível e técnicas de fechamento. Mas aqui no spin selling é onde as perguntas estratégicas são feitas. Eu digo sempre que se no momento da investigação, ou seja, no momento que o cliente está comigo, e eu tenho ali a oportunidade de fazer as perguntas certas para extrair dele as respostas estratégicas, quando eu não faço direitinho isso, eu perco no preço. Certeza. Então você não faz qualificação de lead por WhatsApp, você já leva direto para reunião, olho no olho? Geralmente, pelo fato dos meus clientes, em sua grande maioria, chegarem até mim por indicação, eles já vêm qualificados. Uhum. E aí, na reunião, no olho no olho, a gente, através do spin selling, a gente consegue conduzir para que o próprio cliente peça para nós para fazer a entrega da proposta para ele na segunda oportunidade. E aí, geralmente, tem essa reunião e no máximo, uma semana eu entrego a proposta para ele. Não entrego, eu apresento a proposta. Isso é uma outra coisa, né? Aquele negócio de proposta comercial de honorários em anexo no e-mail. Que eu falo, pelo amor de Deus, não perca a oportunidade de fazer uma apresentação de proposta, quebrar as objeções ali, né? Ao vivo e a cores, isso é muito importante. Segue proposta em anexo. Não. E você pegou também numa coisa importante, que é essa questão do nível de consciência do cliente. Então, se o seu cliente ele já é mais consciente, você dispensa essa qualificação por WhatsApp. Mas então você acha que quem, por exemplo, faz muito Google Ads? Google Ads é uma rede que traz ali algumas pessoas que precisam dessa qualificação. Então você acha que o pré-atendimento no WhatsApp vale a pena? Faz sentido? Faz. Toda vez que você pode se utilizar de ferramentas que vão trazer ali uma produtividade maior para o seu time, e aqui a gente está falando de time comercial, né, com a qualificação do lead, isso é bem-vindo.
Na minha realidade, eu não uso Google Ads. Uhum. Na minha realidade, eu não uso. E reitero aqui, tipo, quando você tem clareza de onde você quer chegar, de números e metas e etc., pode ser que você não precise. Mas se você se utiliza de Google Ads, você precisa ter um flow, que eu acho que é importante a gente pontuar aqui. O que é uma qualificação, né? Que ele tá falando. É você saber que o seu cliente, que aquele seu potencial cliente vai ou não fechar com você, né? Tá ali pronto ou não pronto para fechar com você. Muito bem. O que eu vejo acontecer? As pessoas acabam perdendo tempo inventando a roda. Porque não tem processo. Então, se faz parte do seu processo, né? Receber ali lead do Google Ads e fazer toda essa qualificação. Tenha as perguntas previamente feitas, para você não ter que ficar inventando a roda cada vez que chegar a lead para você. Da mesma forma, quando a gente fala de um spin selling, que seria uma próxima etapa da sua venda consultiva ali. Então, ter processos bem definidos torna qualquer time muito mais produtivo e, por óbvio, te dá muito maior qualidade de vida. Por quê? Qual que é a nossa matéria-prima de trabalho? Nosso tempo, né? O nosso intelecto. Logicamente, nosso tempo. Então, quanto mais produtivos formos, muito mais resultados nós teremos. Resultados esses em todas as áreas da vida, né? Quanto mais tempo você tem, mais tempo você pode fazer as coisas que precisam ser feitas, né? Ou seja, se divertir, estar com as pessoas que você ama, né? Olhar para a parte de gestão do seu escritório estrategicamente. Então, assim, cuidado para não perder tempo inventando a roda toda vez que você precisa fazer alguma coisa. Isso é muito sério. E você bate muito nessa tecla de ter processo, né? Principalmente processo comercial. Mas como você falou também que muito do seu escritório, né, um dos pilares é baseado na centralização do cliente, você, de acordo com a necessidade ou interesse do cliente, você flexibiliza um pouco o seu processo comercial. Por exemplo, se eu quiser te contratar e falar, ô Flávio, cara, hoje eu não consigo fazer reunião, a gente pode fazer essa primeira aqui por telefone? Você flexibiliza? Claro, lógico. A partir do momento que a gente tem como principal pilar da nossa cultura o clientecentrismo, a gente precisa entender o que o cliente quer, né? O que eu não gosto de fazer? Eu não gosto de passar preço por telefone, preço por WhatsApp, isso eu não faço, porque eu acho que isso não, ponto, entendeu? Não é nem uma questão de, não tenho tempo. Eu falei, então você não serve para ser meu cliente, porque assim, eu preciso ter tempo de te conhecer, não tenho como passar um preço, né? Como precificar os meus honorários sem conhecer a pessoa para qual eu vou trabalhar e sei lá por quanto tempo. Pior do que não fechar um cliente é fechar um contrato mal feito, né? Um contrato ruim. Que aí você tá casado com um cliente ali, sabe-se Deus até quando, então não. Mas, por exemplo, tem um cliente... Como que é o nosso flow, né? Então fizemos lá, o cliente veio, fiz a primeira reunião de spin selling, segunda reunião de apresentação de proposta, fechamos contrato. Aí a gente começa no flow do onboarding do cliente. Então, tem todo um processo de onboarding e tal. Aí temos uma reunião inaugural. Nessa reunião inaugural, a gente apresenta, né, a pessoa do comercial que fechou o contrato, apresenta o time para o cliente, mostra quem vai fazer o quê e tal. O advogado dedicado, tem uma metodologia de atendimento, onde para cada empresa a gente tem um advogado dedicado. As ferramentas que serão utilizadas naquele atendimento e tal. E a partir dali, a gente começa a prestação de serviços de acordo com as prioridades que foram trazidas pelo cliente na reunião inaugural. Tem um cliente do escritório que até hoje, a gente já está entrando, acho que talvez no 6º mês de prestação de serviço, a gente não fez a reunião inaugural. Entendeu? Mas tá tudo bem, porque este cliente talvez nunca faça a reunião inaugural conosco. Ou seja, não passou pelo nosso processo. Mas internamente, a gente fez as coisas acontecerem em que pese não ter acontecido a reunião inaugural. Ou seja, não dá para você ter processos que engessem, né, a sua empresa. Você precisa ter processos que viabilizem e te tornem mais produtivos. Do contrário, você está dando um tiro no pé, né? Perfeito. Alguma? Tranquilo. Mensagem final, então? Bora. Então, Flávio, a gente tem aqui, né, nossa mensagem final. A gente sempre pede pro convidado olhar pra câmera da verdade. A câmera ali. Falar alguma coisa aí que saia do seu coração, algo que você queira compartilhar aí com o pessoal. Tá bom. Agora? Por favor. Eu acho que é muito importante que o advogado tenha noção do momento em que estamos vivendo agora.
E qual que é o momento que a gente está vivendo agora? É um momento de evolução da advocacia. Então, quando eu olho para o meu histórico mesmo, né, de mais de 20 anos, eu tenho 18 anos de escritório, mas eu empreendo desde a faculdade, como eu contei aqui no nosso bate-papo. Quando eu olho para essa jornada, eu vejo assim, ó. Lá atrás, era muito ok o advogado ser generalista e atender a qualquer tipo de cliente. Então, eu sei um pouco de tudo e qualquer cliente que chega, eu dou conta do recado. Beleza? Isso funcionou durante um tempo. Só que a advocacia evoluiu. E aí, nessa evolução, os colegas olharam para o lado e falaram, gente, eu preciso me especializar aqui. E como é que nós fomos educados a nos especializar? Nós nos especializamos em matérias do direito, né? Por isso que a gente tem tantos colegas especializados em direito do trabalho, direito penal, direito previdenciário e etc. Ocorre que hoje nós estamos vivendo, mais uma vez, uma evolução, onde não basta mais eu saber de uma matéria do direito e atender qualquer tipo de cliente. Hoje, nós precisamos olhar pro cliente. Hoje, o advogado que não se especializar no cliente, no que ele faz, quais são os medos, as dores daquele cliente, quais são as expectativas daquele cliente, daquele mercado, daquele nicho, ele vai ser carta fora do baralho, ou senão vai ser commodity. Ou senão vai precisar entrar em cotação de reclamação trabalhista. Então isso é estatístico. Quando a gente olha para o número dos advogados no Brasil, mais de 50% dos advogados estão nas mesmas matérias do direito. Direito previdenciário, direito de família. E aí quando você passa a olhar para o mercado, você conta nos dedos os colegas que são especializados. Eu peguei o mercado digital para chamar de meu e me especializei nele. E eu te convido a fazer o mesmo, porque, caso contrário, você vai ficar de fora da evolução da sua profissão. E eu falo isso com muito amor. E te desejo muita coragem, fé e resiliência para fazer o que precisa ser feito. Muito obrigado pela companhia aqui hoje. Obrigado, Ronaldo. Flávio, obrigado por ter participado, ficou excelente, um bate-papo maravilhoso, foi muito bom te conhecer. Te acompanhava nas redes sociais, mas a gente ainda não tinha tido oportunidade de conversar pessoalmente. Vamos ter agora, né, que a gente tá no mesmo grupo. Vamos encontrar de novo em novembro. Então, agradeço muito pela participação. Tenho certeza que agregou muito, tanto pra mim, quanto pro Paulo, quanto pra todo mundo que vai ouvir. E, como eu já disse antes, Flávia é professora na formação em advocacia lucrativa. Então, o link tá na descrição. Vou pedir pra deixarem um link dos cursos dela na descrição também. Muito obrigado, Flávia. Então é isso. Obrigada, querido. Obrigada mesmo. Valeu, Flávio. Valeu. Tchau, pessoal. Até o próximo. Tchau, até.